ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa, uma entonação diferente, pelo menos em parte da nossa introdução, que agora já sai automático. A única coisa que eu tento trocar é a entonação, porque as palavras eu já não consigo mais. 10h30 da noite, daquela tradicional quinta-feira, dia 12, é isso mesmo? 12 ou 13, eu não me lembro. 13 de abril. Não, cara, hoje agora é 14 já, pô. Já é 14 de abril, já não é nem 12 nem 13, agora é 14 não, de pera, abril. É 13 sim, É pô. 13, voltamos então. Eu achava que era 13, porque eu me lembro de ter confundido com a sexta-feira 13. Não, é a quinta, na verdade, é a 13. Mas enfim, estamos aí naquela tradicional quinta-feira, 13, 10h30 da noite, 14 graus aqui em Modena. O João, o inverno voltou aí pelos 3 últimos dias. Choveu muito, pelo menos. Choveu pra caraca, fez frio e nevou no Remon. Não choveu foguete não, né, João? Foi chuva mesmo, né? Foi chuva-água. Não, né? essa semana foi tranquila, Sem chuva de foguete é o que a gente precisa, né? Na verdade, hoje eu fui na minha varanda, vi que tinha uma plantinha minha lá que ela estava afogada, coitada. Estava ali, quase, né? Joguei toda a água que estava no potinho dela fora, vamos torcer. No final do dia bateu um sol, eu estou torcendo aí para ela dar aquela acordada. Vamos ver como ela vai estar amanhã de manhã. Mas é isso aí, voltou o inverno por 3 dias, a partir de amanhã volta, na verdade já parou a chuva, a partir de amanhã volta o calor e a tendência é esquentar pelo resto da semana. É isso. Vamos então ao nosso primeiro bloco para tratarmos das questões da política interna esta semana. É isso aí, gente. Como comentamos aí tem 2 episódios, né? O Netanyahu entubou, né? Colocou o galho dentro. A reforma, o golpe do judiciário, tem que parar de chamar de reforma, né? Porque não é reforma, é golpe. O golpe do judiciário ele foi paralisado, mas mesmo assim, né, João? Na semana passada, no sábado da semana passada, em meio a negociações na casa do presidente, as manifestações voltaram com toda a força e milhares de pessoas, mais uma vez, foram às ruas em Israel, principalmente ali na rua Kaplan, em Tel Aviv, que tem sido o centro das manifestações há na verdade, há 3 meses. Continua com força a manifestação, hein, cara? Ninguém topou em ir para casa. Não, pois é, 150 mil pessoas no meio da semana, né, que a gente chama de Rola Moed, que é a semana da festividade de Pêssar, e 150 mil pessoas foram às ruas de novo no sábado, né, para se manifestar. E mais do que isso, não só em meio a Pêssar, foi em meio a uma onda de violência gigantesca, com direito a atentado, em Tel Aviv teve atentado, a foguete caindo, né? Então, enfim, são pessoas que saíram às ruas para protestar, apesar de toda a situação, né? Porque muita gente viajou, essa é uma semana que muita gente viaja, as crianças não têm aula, então às vezes os pais são até obrigados os que não têm férias automaticamente são obrigados a tirar a semana de férias e aproveitam para viajar para o exterior ou para outros lugares de Israel. E mesmo assim tiveram lá 140, 150 mil pessoas nessa manifestação na Kaplan. O governo tentou fazer a manifestação não sair, inclusive conseguiram convencer alguns membros da oposição a convencer os manifestantes a não se oporem nesse sábado, porque isso ia ter que levar um contingente policial para cuidar das manifestações, e isso ia afetar, de alguma maneira, a segurança de regiões do país que estão vendo um momento de grande tensão, né, sobre, enfim, quase tudo que a gente vem falando nas últimas semanas. E aí os manifestantes acordaram com a polícia de que eles não iam fechar nenhuma via pública, de que eles iam fazer uma manifestação sem nenhum transtorno para a ordem pública, e cumpriram com a promessa. O governo, na verdade, tentou usar essa manifestação no meio do momento de tensão como ferramenta retórica para atacar os manifestantes. Olha só, essas pessoas que não se preocupam com o país, que no meio de uma situação de emergência de segurança estão indo se manifestar, isso, aquilo, outro. Um discurso que não colou, cada vez cola menos. A pesquisa do Canal 13 dessa semana mostrou Netanyahu como a terceira força, o partido dele, o Likud, né, como a terceira força em possíveis eleições. O Benny Gantz e o partido dele, o Campo Republicano, teriam 29 cadeiras, o partido Yesh Atid, o Yair Lapid, teria 21 cadeiras e o Likud teria 20 cadeiras. Né? A coalizão atual de 64 cairia para 46 cadeiras, e, enfim, e o governo seria formado sem a dependência dos partidos de eleitorado árabe não alinhados. Enfim, essa foi a pesquisa do Canal 13 que saiu essa semana.
essa é a situação que o governo está vivendo, então eles estão tentando de qualquer maneira tirar para todos os lados, dizendo, vocês absurdos, vocês vão fazer essa manifestação. Então, eles falam, tudo bem, vocês não querem que a gente realmente entende isso, a gente vai fazer sem nenhum transtorno, e quebrou o argumento dos contrários à manifestação. Vocês guardam essa informação que a gente vai voltar lá depois. Né? E, enfim, e aí o Netanyahu ele convocou a imprensa para fazer um pronunciamento, não me lembro agora se foi no domingo ou na segunda, né? E ele convocou a imprensa para dizer o seguinte, que, apesar das discordâncias, ele mantinha o Yoav Gallant como ministro da Defesa. Né? Um dos 3 tópicos que ele tinha que ter adotado, segundo o Barak Ravid, que a gente comentou na semana passada, ele adotou. Ele não cancelou a reforma e nem convocou reservistas, né? Mas ele manteve o Gallant como ministro da Defesa. Enfim, ele sentiu o problema da segurança aí batendo na porta dele e viu que não tinha condição dele ficar nesse impasse com o Gallant. Então, mesmo com o Gallant tendo convocado o governo a frear a reforma e desafiado o Netanyahu, e ele ter demitido o Gallant logo, voltado mais cedo para já ter demitido o Gallant de maneira imediata, ele percebeu que ele fez uma burrada e voltou atrás, né? Mas o Netanyahu, como ele não admite erro, e como ele está numa posição muito fraca, porque ele demitiu o Gallant sem absolutamente nenhuma contrapartida, né? O Gallant não se desculpou, nem sequer pela maneira como ele disse as coisas, que é o que ele, segundo interlocutores, teria dito, que ele admitia a possibilidade de se desculpar publicamente. Ele falou, pelo conteúdo, eu não me desculpo, pela forma, talvez. Nem isso Netanyahu exigiu para manter o Gallant no poder. Só que, para ele não sair mais fraco, ele vai lá e detona a oposição e diz que toda essa situação da segurança é fruto de uma herança péssima que ele pegou do governo Bennett Lapid, e que o acordo que Israel fez com o Líbano, o ouvinte que está com a gente há mais tempo vai se lembrar, pela distribuição do gás, né, pela exploração do gás, melhor dizendo, no mar Mediterrâneo, é o que ameaçava a segurança nacional. Enfim, isso não é besteira, isso é mentira, né? Porque todos os membros do alto escalão da segurança nacional recomendaram esse acordo pelo bem da segurança nacional. Então ele não pode alegar uma coisa dessa, é mentira, ele está mentindo na cara das pessoas. Enfim, é a tentativa dele de tentar sair mais forte do pronunciamento no qual ele, na verdade, estava mostrando a sua fraqueza, no momento que ele se encontra totalmente debilitado, né? Com pesquisas que mostram que ele está descendo ladeira abaixo. Ele, todos os partidos compõem a base do governo, né? Exatamente por isso que eles não caem nesse momento, porque nenhum deles vai ganhar nada com isso. Enfim, e nessa situação o Netanyahu está vendo o seguinte, a radicalização que ele fez, extrema, né? Tá cobrando um preço muito caro. Então agora ele está tentando ver de que maneira ele recupera esse eleitorado. A primeira medida dele foi manter o Gallant, okay? E tentar empurrar um pouco a culpa para a oposição, o que não cola. Ele tomou outra medida também, que a gente vai comentar no próximo bloco, para poder manter de alguma maneira tentar ocupar um espaço da direita moderada, porque é dali que provavelmente ele está perdendo a maioria dos votos dele. Basta ver quem está ganhando, né? Quem está ganhando é o Benny Gantz, que é quem mais dialoga com o eleitorado do Netanyahu entre quem está na oposição hoje em dia. Enfim, a situação dele está muito complicada. Cada vez que ele aparece, tem manifestação na frente dele. Ontem, né, na quarta-feira, ele foi para uma manifestação, foi para um evento em Hedera, na cidade de Hedera, que é uma mimuna, uma festividade judia marroquina, que comemora o fim de Pessah com uma série de doces árabes, né? Mufleta, esfinge, mas uma série de doces árabes, especialmente do Marrocos. E ele foi numa cerimônia de mimuna e, enfim, tinha 300 pessoas na frente do lugar onde estava sendo realizada essa cerimônia, protestando contra ele ali, né? Ele fez o pronunciamento público e, no meio da madrugada, algumas milhares de pessoas foram para a rua para se manifestar contra o que ele falou, né? As mentiras que ele falou e os absurdos que ele falou. Enfim, o bicho está pegando para ele ali e ele está agora percebendo a burrada que ele fez em ter ido demais para a direita com esse bando de responsável maluco que ele forma o governo. O problema é que hoje em dia está difícil separar ele daqueles caras, né? Mas, enfim, eu vou deixar isso para os próximos capítulos, porque nessa semana não aconteceu nada demais, além disso que a gente acabou de relatar. É isso, Netanyahu se enrolando, né, e mostrando que realmente está fraco, né? Ele perdeu muito a questão aí com o Gallant, né, que ele simplesmente deixou passar, esqueceu da afronta, né, que foi do ministro da Defesa ali e a rede pública e a televisão, né, e falar que era contra a reforma, que a reforma deveria parar, ou seja, absolutamente contra tudo que o Netanyahu defendeu nos meses anteriores. O cara foi lá, se insubordinou ao primeiro-ministro e foi mantido no cargo. Enfim, a confusão toda mostra que realmente que
Tá faltando força aí para o primeiro-ministro. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense. Bom, gente, segundo bloco aí para a gente tratar dessas questões, e a primeira notícia é sobre a grande passeata que houve essa semana. É isso aí, né? Enquanto eu não gosto de chamar de esquerda, né? Mas enquanto a oposição, vamos dizer, oposição, acho que é melhor, né? Enquanto a oposição faz aí suas manifestações dentro da linha verde, dentro do território soberano, né, de Israel, e são considerados aí anarquistas, né? São chamados de anarquistas, e aí, assim, a gente já fez esse parênteses aí várias vezes, né? Anarquista tem um termo usado aqui de uma forma pejorativa, enfim, completamente desconectada do que é realmente o anarquismo, né? Mas enfim, né? Aquela coisa que as pessoas gostam de criminalizar, e a criminalização da esquerda como um todo, né? Os anarquistas entram nesse bojo aí. São criminalizados, vamos dizer assim, é melhor do que dizer, né? Usar a expressão que eles usam. Mas essa semana houve uma mega manifestação, uma mega passeata com milhares de pessoas pelos territórios ocupados, isso aí pela Cisjordânia, território palestino ocupado militarmente por Israel. O governo e o exército financiaram, deram apoio a uma mega manifestação, uma mega passeata, né, que foi até o assentamento outpost, né, é um posto avançado de Aviatar, que na verdade não existe. Eles já tentaram construir algumas vezes Aviatar, e Aviatar foi destruído justamente por ser ilegal, ser em território privado palestino. O Supremo Tribunal de Justiça mandou derrubar Aviatar também algumas vezes, e eles voltam a Aviatar todo o tempo e querem construir um assentamento em Aviatar. Só que dessa vez, João, a manifestação contou com vários ministros do atual governo. Se o Netanyahu, por um lado, dá aquela soprada, né, e deixa ali vamos dizer assim, dependendo do lado, vai dizer que dependendo do lado que você se posiciona no mapa político, você vai dizer que uma coisa é a mordida e que outra coisa é a soprada. Eu vou dizer o seguinte: Netanyahu assoprou e deixou o Gallant de um lado, mas ele mordeu e autorizou e deixou que uma manifestação com milhares de colonos tomassem aí as ruas, né, as estradas da Cisjordânia, fazendo com que nesse dia, inclusive, aumentasse a repressão, né, dos palestinos que vivem ao redor da região, porque, obviamente, eles não poderiam sair de suas casas, sair de seus vilarejos e se aproximar aí dos manifestantes que estavam chegando. Complicada a situação, hein, cara? Não, eu não sei se o Netanyahu ele tinha muita opção nisso, né? Porque é difícil ele proibir uma manifestação dessas, né? Desde que ela, enfim, uma marcha num território B não é proibir, enfim, é difícil que ele consiga enfrentar o governo para proibir uma situação como essa. Depois ele percebeu que ele tem que ser um pouco mais enérgico em relação a isso, e ele agiu, acho que, no lugar mais certo. Enfim, mas a questão é a seguinte: você falou bem, né? Foram 6 ministros e outros 3 deputados que participaram dessa marcha, que contou com algumas milhares de pessoas, que não sei lá de onde para onde marcharam, mas chegaram até Eviatar, que é um assentamento ilegal, que hoje está desativado, que já foi tema do nosso podcast várias vezes. Eu também tenho um fio no Twitter que eu escrevi sobre Eviatar. Enfim, que é, inclusive, que o governo anterior não quis evacuar totalmente, né? E está para ser construída ali uma base para que futuramente seja reativado o assentamento, a colônia, como um assentamento de verdade, com moradores, etc. Então, perguntado se esse era o plano, o Smotrich, ministro das Finanças, disse que sim, se Deus quiser, a gente vai fazer isso acontecer o mais rápido possível. O Ben-Gvir discursou lá, foi quem puxou a manifestação lá em cima, foi cobrada pela presidente do movimento Nahalá, que é um movimento que tem como objetivo levantar colônias ilegais, entre outras coisas, dizendo que ela compartilha dos mesmos ideais que ele, valoriza o trabalho dele, mas que ele está fazendo as coisas muito devagar. Essa é a cobrança que essa galera está sofrendo aí. Agora, o negócio é o seguinte: o que eu vou chamar a atenção é que é o seguinte: vocês lembram que no bloco passado eu falei que o governo tinha criticado os manifestantes por realizarem uma manifestação num momento de tensão como esse, que ia ter que desviar as forças policiais para Tel Aviv? Pois é, o exército deu 3 avisos para o governo de que eles iam ter que mandar soldados, né, nem policial, é soldados, para acompanhar esses manifestantes no meio dos territórios, né, e que isso ia desfalcar outras regiões que iam precisar desses mesmos soldados, porque na festividade de Pessah, alguns soldados são liberados para passar a festa com a sua família. Né? É normal, eu quando estava no exército, nos 2 dias da festividade, eu
eu fiquei liberado e depois eu tive que servir 2 dias de guarda, né? Muitos soldados são liberados. Enfim, cada um era liberado, cada grupo era liberado por alguns dias, você tinha que fazer 2 dias de guarda. E os combatentes é a mesma coisa, alguns são liberados e outros tem que ficar na base, né? E eles avisaram, se essa manifestação sair, vocês vão prejudicar a segurança do país. E não tem como você fazer acordo. Não, beleza, então a gente não vai parar a estrada, né? Não tem como fazer isso, né? Eles podiam falar, então beleza, a gente vai se manifestar só aqui em Jerusalém Ocidental. Aí tudo bem, aí realmente ia mudar, mas fazer uma passeata no meio dos territórios, você precisa de uma força militar que te acompanha muito alta. Enfim, eles não estavam dispostos a cancelar essa manifestação de jeito nenhum, porque eles não estão nem aí para a segurança nacional. Essa é a verdade. Essa galera da extrema-direita, eles, ao contrário, eles querem incitar, eles querem a violência, eles querem a bagunça, e eles são hipócritas, porque depois eles vão lá criticar a oposição por não se preocupar com a segurança nacional, quando o que eles fazem é 1000 vezes pior, né? Quando tudo que eles fazem afeta a segurança nacional. Enfim, e eles fizeram isso mesmo assim, e foram fazer essa manifestação. E aí, quando eles foram questionados, eles gritavam para cima dos jornalistas, fugiam das perguntas, diziam que a imprensa era manipuladora, que era máquina de propaganda da esquerda, e blá, 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 e não respondiam aos questionamentos corretos, né? Porque eles tinham base na realidade. Enfim, é a total manipulação de informação, é aquele gaslighting básico que eles fazem de contar uma mentira com tanta convicção que parece que o que eles estão falando é a verdade e que a realidade que você vê é a mentira. Enfim, é isso que a gente vê frequentemente. Mas outra vez eu digo, isso não dá voto, exceto para uma meia dúzia de radicais que já conta com os votos dessas pessoas, né? Eles fazem para reafirmar. Isso não dá voto para o Likud, isso não dá voto para o Netanyahu, isso não dá voto para quem precisa ganhar eleições. Isso dá voto para partido setorial que precisa manter a sua base extremista, hein? E, enfim, isso ajuda a incitar, obviamente, e essa incitação pode render alguma coisa aqui e ali para eles, mas nem isso eles conseguiram fazer, né? Nem conseguir levantar a Cisjordânia eles conseguiram, porque basicamente os palestinos não se envolveram com essa manifestação. Teve uma outra tentativa ali de protestar contra essa marcha. No fim das contas, não deu em nada, absolutamente nada. Foi falado durante um dia, conseguiram realmente atrair o exército para descuidar outras áreas e dar atenção para eles. O pior é que as outras áreas que o exército descuida são justamente os assentamentos. O público deles é justamente quem fica descuidado. E, para a sorte deles, os colonos não foram vítimas de violência durante a passeata de Eviatar. Poderiam ter sido, né? E isso podia complicar essa galera um pouquinho mais. Mas, enfim, não complicou, eles se deram bem. E, no fim das contas, só serviu para uns malucos dançarem e outros baterem palma. Essa questão aí dos soldados, né, como você colocou, é a questão mais interessante de tudo isso, né? Que para manifestação dentro da linha verde, né, você não pode desviar a polícia, né? Mas manifestação fora da linha verde, aí você pode deslocar os soldados. Agora, só sobre um comentário final que você fez, né, que os palestinos não foram lá, não sabia, enfim, não foram se manifestar contra a manifestação. Eu, pelo menos, assim, pelo que eu acompanhei, não vi manifestações de palestinos, mas, enfim, vi barricadas sendo montadas em frente, na entrada e saída de vilarejos que ficavam ao redor, como eu comentei, né, no comentário inicial, palestinos que foram proibidos de entrar e sair dos vilarejos por conta dessa manifestação, né? Ou seja, então nem sempre os caras não necessariamente poderiam, né, tentar se manifestar, até porque a gente sabe que manifestações não são permitidas também na Cisjordânia, principalmente se não for em Ramala, né, que tem um controle total ali da autoridade palestina, mas manifestações que acontecerem em lugares onde há um controle B, né, pelo menos, C nem se fala, né, C que é controle total israelense, mas o controle B, a região C é a região onde o controle administrativo é palestino e o controle militar é israelense, né? Então, né, foi nessa região onde aconteceu aí a manifestação. Então, não tem segurança, não tem força de segurança palestina nessa região. Quem controla tudo ali é o exército de Israel. Então, é muito difícil para os palestinos também poderem se manifestar, né? Afinal de contas, eles vivem sobre uma ocupação militar. É isso. É só esses absurdos aí desse novo governo que, enfim, quer colocar tudo. Eu não sei se é colocar tudo a perder, mas pode ser colocar tudo a perder, mas quer colocar fogo em tudo. Isso eu posso afirmar. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que ainda é sobre o Benito Gvir, né? Sempre que a gente fala da Cisjordânia, né? A gente
fala do Benito Gvir, vai continuar falando dele. Mas, enfim, tá ele aí, Benito Gvir, que essa semana resolveu, né, João, nomear já um comandante para a sua milícia, que a gente já comentou que a gente acha, pelo menos, que ela não vai ser formada, mas ele tá agindo como se ela estivesse sendo formada, e dessa vez ele já nomeou aí um comandante para a sua milícia, só que passando por cima do consentimento aí de outros ministros, principalmente do ministro da Defesa. João Ben-Gvir faz o que quer, né, cara? Ele tá simplesmente... ele faz o que quer, ninguém fala nada e vamos que vamos, né? Pois é, ele lida com o Estado como se não tivesse regra nenhuma, né? Na verdade, ele nomeou no sentido figurado, né? Porque ele já encontrou o sujeito, mas ele anunciou nada. Ele se sentou essa semana com o Avinoam Emuná, que é um major das Forças Armadas de Israel, que é religioso, né, ortodoxo, provavelmente compactua da visão do Ben-Gvir, e ele estava um pouco insatisfeito porque ele queria ser o comandante da brigada dos paraquedistas e ele não foi escolhido para isso, né? Então ele ficou insatisfeito. E aí o Ben-Gvir marcou uma reunião com ele em segredo, né? E o que se suspeita, e segundo fontes é quase certo, é que o Ben-Gvir ele quer nomear o Major Avinoam Emuná para ser o comandante da sua força nacional, né? Em outras palavras, da milícia que o Bibi prometeu para ele. Ou seja, ele disse, eu não vou ser o comandante, vai ser um comandante profissional, blá, blá. Claro, o cara que ele escolher, né? Que vai ser, enfim, pode ser um imbecil retardado que nem ele, mas enfim, não é essa a questão. A questão, na verdade, desse caso, é que é proibido para membros do corpo político se reunirem com oficiais do Exército sem a permissão do chefe das Forças Armadas. E essa conversa do Ben-Gvir com ele foi em segredo. Agora, para você tirar uma ideia, é proibido até se os dois forem amigos, né? O Naftali Bennett, quando era primeiro-ministro, ele teve uma reunião com um coronel do Exército que era amigo pessoal dele, de infância, serviram juntos, de infância não, de juventude, serviram juntos, e o Bennett se reuniu com ele, convidou ele para quando ele era primeiro-ministro, e esse cara foi punido por causa dessa conversa com o Bennett. É proibido que qualquer membro, qualquer oficial do Exército tenha conversas reservadas com qualquer pessoa do corpo político sem autorização do chefe das Forças Armadas. E o Ben-Gvir simplesmente ignorou isso, né? E aí esse cara foi punido. Porque o Ben-Gvir não pode ser punido, né? O que é proibido não é ele se reunir com o cara se reunir com ele. Então esse cara foi punido, o major foi punido, e aí o Ben-Gvir escreveu uma carta pública para o chefe das Forças Armadas pedindo para o cara não ser punido. Ou seja, qual o sentido nisso, né? O que você sabe de exército? O que você manda na lei militar? Qual é a tua questão? Você fez uma coisa proibida, o cara fez uma coisa proibida, você quer que ele não seja punido? Por quê? Qual é a razão que ele não tem que ser punido? O cara que é amigo pessoal do Bennett foi punido e o Ben-Gvir não escreveu carta nenhuma para isso, né? Enfim, porque para ele a lei não basta nada. E aí eu vou já emendar isso na próxima notícia do bloco, Marquinhos, já pedindo permissão. O que aconteceu essa semana? Teve uma reunião do Gabinete de Segurança, okay? No dia de ontem, na quarta-feira, e o governo decidiu que vai proibir, na verdade, a partir de hoje, está proibida a subida de israelenses judeus na esplanada das mesquitas, né? Que eles chamam de Monte do Templo, né? Que a gente comentou aqui na semana passada, que foi uma das causas da violência que teve ali, enfim, no primeiro dia de Pessah, em Ramadã, que foi a ideia de que alguns judeus ortodoxos queriam, do grupo muito, muito, muito minoritário, fazer um sacrifício de um cordeiro no Monte do Templo, onde antigamente ficava o templo sagrado, e que foi uma grave ofensa aos muçulmanos, porque o que tem ali hoje é uma mesquita, né? E você não pode fazer sacrifício numa mesquita, é profanar a região. E, enfim, aí o rumor que isso ia acontecer já gerou um grande conflito ali, e não era só rumor, os caras foram pegos ali, né? Na verdade, eles se incriminaram quando gravaram um vídeo indo para lá, e a polícia pegou os caras ali em cima, né, no Monte do Templo, nas Planadas das Mesquitas. E o Netanyahu, ele escutando todos os chefes dos serviços de segurança, ele decidiu finalmente, né, dar importância para o que eles estão falando e tomar a decisão recomendada, que é proibir a subida de israelenses judeus, né, nas Planadas das Mesquitas. O chefe do exército disse isso, o chefe do Shabak, né, do Serviço de Segurança Geral, disse isso, o chefe da polícia disse isso, e todos recomendaram a mesma coisa. E o Netanyahu tomou essa decisão. Qual o problema? É que o Ben-Gvir, ele dizia que ano passado, quando Israel tomou a mesma decisão,
isso era se render ao terrorismo. O Smotrich disse a mesma coisa. O Smotrich usou isso para atacar a Ilha de Chaquet, que não tinha nada a ver com isso, na verdade. Mas então eles diziam que era se render ao terrorismo, né? Olha só, eles fazem atentado, eles atacam e você proíbe a subida de judeu e você se rendeu ao terrorismo. E o Ben-Gvir, ele saiu da reunião falando que isso foi uma decisão equivocada do Netanyahu, que ele não concorda. Só que isso não foi suficiente, porque ele deve ter tomado muita pancada dos apoiadores dele. E aí hoje ele continua reclamando, dizendo que ele não concorda, que ele vai protestar e que isso é absurdo. E aí o que ele vai? Ele diz que essas reuniões de gabinete deveriam contar com membros do baixo escalão também, ou de escalões intermediários, porque às vezes o que os chefes do sistema de defesa dizem não representa a opinião de quem está ali presente no território quando acontecem os problemas, né? Então, o que o Ben-Gvir disse foi o seguinte, que ele disse em voz alta foi o seguinte, esses caras não sabem de nada, ele tem que chamar os oficiais mais baixos, porque eles que estão ali vendo as coisas na prática que sabem das coisas. Mas na prática, o que ele disse foi o seguinte, esses caras estão dando a opinião que eu não quero escutar, eu vou chamar os caras que vão dar a opinião que eu quero escutar, para que ela possa ser levada em consideração e a gente possa mudar essa decisão. Basicamente é o seguinte, você, chefe do exército, você, chefe do Shabak, você, chefe da polícia, vocês não me importam, o que vocês estão dizendo que eu quero escutar. Enfim, o fato de vocês serem os chefes, as pessoas escolhidas para chefiarem isso, os oficiais mais alta patente, escolhidos por meritocracia e tal, para tudo isso, não me importa. O que me importa é quem fala que eu quero escutar. O que mostra o grande desprezo dele pelas instituições do Estado. Né? A mesma razão pela qual ele despreza a lei militar que proíbe um oficial de conversar com o ministro, não porque ele não entende por quê, né? Porque ele despreza, porque para ele não interessa, porque para ele o que interessa é o que ele vai conseguir fazer, não o que é certo e errado. Porque o certo e errado, para o Ben-Gvir, enfim, não é uma questão. Né? É um cara fanático, um cara que coloca qualquer princípio ético para ele, é deturpado e é manipulado, e para ele as instituições do Estado não servem para nada. Né? Hoje, quando ele, num programa de rádio, foi entrevistado o ex-ministro da Segurança Pública, o Omer Bar-Lev, ele fez uma série de críticas a como o Ben-Gvir está gestionando a política pública, né, de segurança. E qual é a resposta que o Ben-Gvir deu no final? A resposta oficial, ele ligou para a rádio para a resposta e disse, não me impressiona que o ministro mais fracassado da história vem agora falar sobre isso, mas a população não esquece. Enfim, ele não se defendeu das críticas, ele não explicou o que ele está fazendo. Ele só atacou outro cara, o mais fracassado de tudo, né? Que é uma linguagem, ao mesmo tempo, um pouco infantil, mas também mostra, porque ele não está lá para mostrar serviço, né? Ele não está lá para trabalhar. Ele está lá para causar tumulto, ele está lá para uma briga retórica. Né? Não é para comparar a política pública, é uma briga retórica. Né? E nessa briga retórica, ele às vezes ganha, às vezes perde. E geralmente ele tem perdido porque o Netanyahu fez a terceira concessão seguida, sem exigir nada em troca. Né? Primeiro foi parar a reforma, segundo foi manter o Gallant no poder, e terceiro foi proibir a subida de judeus nas planadas das mesquitas, sem absolutamente nenhuma contrapartida, que mostra a fraqueza do governo, a fraqueza do discurso da extrema-direita frente à realidade, a fraqueza do Netanyahu, da pessoa do Netanyahu, da liderança do Netanyahu nesse momento. E o Ben-Gvir, ele não quer mostrar essa fraqueza, só que ele não é o primeiro-ministro. E, no final das contas, o que é pior é que quem tem que assinar a medida adotada pelo Gabinete de Segurança é o Ben-Gvir, porque ele é o ministro da Segurança Nacional. E ele tem que assinar a adesão com a qual ele não concorda. O que vai fazer ele arrancar os cabelos, né? Porque, enfim, ele é obrigado a fazer isso. O gabinete decidiu, ele é obrigado a fazer isso. Ou ele vai renunciar, né? Se ele diz, eu não assino, não vai ter outra que não demitiu o Ben-Gvir, né? Enfim, ninguém quer isso agora. Então é por isso também que ele está tão incomodado. Mas no fim das contas, a briga dele é uma briga retórica. Ele é um insignificante, ele é um zero à esquerda. O único papel dele no governo é tumultuar. E nem isso ele está conseguindo fazer direito agora. Pois é, tem muita coisa interessante aí sobre toda essa questão aí, principalmente da questão das planadas das mesquitas, né, e tudo mais. Mas enfim, vamos lá, calma, ponto por ponto. Acrescentando aí, né, argumentos ao que você colocou, né, sobre o Ben-Gvir, se ele que ele faz o que ele quer, né? Lembrando que a gente comentou isso, tem o quê, João? Tem uns 3, 4 episódios, né, que tem um assessor dele, um assessor direto do Ben-Gvir, o cara que foi o responsável pelas negociações para que o partido do Ben-Gvir entrasse na coalizão, né? Ou seja, o cara que negociou, inclusive, o cargo do Ben-Gvir como ministro da Segurança Nacional. Ele não é
funcionário público, ele não é funcionário do governo, né? Ele não é, enfim, ele não tem nenhuma relação, nenhum contrato com o governo. É como se eu, né, Marco, fosse agora sentar com líderes de partidos políticos para decidir alguma coisa sem ter nenhuma relação com isso. E não só isso, né? Pode ter uma série de conflitos de interesse. Vamos supor que eu seja um empresário, esteja negociando questões relacionadas, enfim, né? E o Ben faz isso, né? Ou seja, realmente cagando e andando para regras do jogo, para o Estado. Não é à toa que ele deslegitimiza e agride constantemente, né, o Supremo Tribunal de Justiça, que ele deslegitimiza constantemente a polícia, né, e entra em conflito constante com o chefe de polícia também. E ele faz isso com todas as instituições do Estado, né? Tem o podcast do Aretz essa semana, ele tem uma das entrevistas, o cara fala uma coisa muito interessante, né? Que o Ben-Gvir, ele quando fala, ele fala com soldados rasos. O discurso dele é um discurso para os soldados rasos. O Ben-Gvir não está preocupado com os oficiais, com o cara que já está no exército há 40 anos. Enfim, ele está preocupado com o soldado raso ali, que hoje tem uma série de problemas com o próprio exército de Israel e com a sociedade israelense. Porque em um determinado momento da história, no início da criação do Estado, o exército era visto como uma coisa muito positiva, né? A participação do exército, a participação no exército, até hoje você tem uma influência muito grande nisso, né? Você vê o que você faz, o que você fez no exército. Eu fui da aeronáutica, eu fui da Sayeret Matkal, ou seja, dependendo do batalhão que você serviu, da unidade que você serviu, você tem mais prestígio, menos prestígio, todo mundo te conhece. Enfim, é uma coisa. O exército ele tem uma importância muito grande, o serviço militar, né? Ele tem uma importância muito grande dentro da sociedade israelense, né? Então, o Ben-Gvir não fez isso, né? Ele não serviu, né? Então, assim, ele fala justamente essa questão do exército hoje, ela perdeu muito dessa característica, principalmente em função das camadas mais baixas da sociedade israelense, que perderam muita identidade com o próprio Estado, que eles se veem marginalizados pelo Estado. Então, a participação deles no exército, que num determinado momento da história de Israel ela tinha a ver com uma panela de pressão, né? Você colocar todo mundo junto ali durante 3 anos e depois vai sair todo mundo parecido, né? Hoje em dia isso é completamente diferente, porque as diferenças que existem na sociedade israelense hoje são muito grandes e elas estão sendo levadas diretamente para o próprio exército. A questão religioso secular, a questão de orientais e ocidentais, a questão, enfim, questões diversas, né? Que se divide, que a gente tem aqui dentro da sociedade israelense, estão sendo levados para o exército hoje, e o Ben-Gvir fala justamente para esses soldados. Fala para o Elor Azaria, que foi um soldado que deu um tiro num palestino que já estava morrendo. O cara estava ali, era um cara que tentou atacar um soldado à facada, tomou uns tiros e já estava ali, como é que chama? Nos seus momentos finais, pronto, quase morrendo. O Elor Azaria chegou, falou alguma coisa com um colono, isso foi em Hebron, ele falou com um colono, o cara foi lá e deu um tiro na cabeça do palestino. Então, isso já tem alguns anos, né? Então, o Ben-Gvir, ele fala para esse cara, ele fala para esses soldados, os soldados que são que defendem a sua política. E aí, ele não está pensando no Ben-Gvir, que hoje é ministro da Segurança Pública, da Segurança Nacional. Ele está pensando no Ben-Gvir, que vai ser alguma coisa daqui a 10 anos, quando esses soldados podem não ser, possivelmente não serão oficiais, né? Mas eles sabem quem eles vão votar. Eles sabem quem defendeu, vamos dizer assim, entre aspas, né? Quem os defendeu nos dias de hoje, no dia de hoje que ele é soldado. Então, é uma história que se desenvolve muito, né? O Ben-Gvir, ele tem essa jogada dele, e vai ser interessante ver o que vai ser daqui a alguns anos nesse país aqui, de acordo com esses passos. Agora, realmente, ele não tem nenhum respeito às regras do jogo. Ele é um militante político, baderneiro, ele é um baderneiro que tem hoje um cargo de ministro da Segurança Nacional. Isso é o Ben-Gvir, né? Não tem, é difícil a gente colocar outras. Isso acho que resume ele. É um baderneiro que tem um cargo de ministro da Segurança Nacional, sem nenhum tato político, sem nenhuma vontade de fazer política. Ele não tem vontade de fazer política como a gente vê a política tradicional. Ele é como se fosse também ele meio que faz esse discurso, ele faz sem fazer o discurso antipolítico, né? Anti-mainstream político, vamos dizer assim, né?
Ele representa isso também. Agora, sobre essa questão da subida aí da ida de judeus ao monte do Templo, né, a Esplanada das Mesquitas, é muito interessante, né, porque alguns anos atrás, né, a gente já fazia podcast nessa época, se não me engano, teve uma onda de violência muito grande também envolvendo a Esplanada das Mesquitas. Um cara foi morto dentro da esplanada. O Netanyahu resolveu, né, que ia colocar como é que chama? Detector de metal na entrada da esplanada para impedir que outras pessoas entrassem armadas ali dentro. Os palestinos, os muçulmanos, né, foram contra essa decisão. A Waqf da Jordânia, né, que é vamos dizer, o corpo, a organização religiosa responsável pelo monte do Templo, da Esplanada das Mesquitas, ela também foi contra, né, essa colocada dos detectores de metal e gerou uma série de violências na Cisjordânia que acabou gerando um atentado, teve gente morta, enfim. O Netanyahu foi contra tudo e contra todos e falou que ia colocar o detector de metal, porque também naquela época os chefes, né, das forças de segurança foram contra o detector de metal. O Netanyahu foi de frente, bateu de frente com eles e falou que ia colocar e deu a confusão toda, só que dessa vez ele aprendeu, né? Ele aprendeu que não dá para ir contra. Agora, eu acho que também tem outros elementos aí. Ele também não é só porque ele é bonzinho e resolveu escutar aí os outros setores da força de segurança. Como você comentou, né, João, no bloco anterior, o Netanyahu caiu muito nas pesquisas, está com 20 cadeiras, ou seja, ele está tentando buscar de novo para ele um público de direita mais liberal, né, menos reacionário, racista como o Ben-Gvir, que existe muito dentro do Likud também, mas ele está tentando buscar os outros que foram para o Gantz, né, os votos que foram para o Gantz e para o Lapid, ele está tentando trazer de volta. Né? Então, essa ida ao centro do Netanyahu, ela é uma ida, na minha opinião, eleitoreira. Ele proibiu a entrada de judeus no monte do Templo essa semana, até o final do Ramadã, por uma questão eleitoreira, para ele tentar trazer de volta os votos que ele perdeu e para se afastar do Ben-Gvir de uma vez, né? Porque ele já entendeu que está causando, assim, uma destruição política para ele, né? Porque se o governo cai hoje, o Ben-Gvir, quer dizer, o Netanyahu, ele tá ferrado. E essa, por outro lado, é uma carta na manga que tem o Ben-Gvir. Ele não está preocupado em ter eleições agora, já as pesquisas dão que o partido dele se mantém no mesmo número de cadeiras, pode ser até que ganhe mais, mas enfim, se mantém no mesmo número de cadeiras, então eleição não é uma coisa que está preocupando o Ben-Gvir agora, mas está preocupando o Bibi. Então o Ben-Gvir ele tem essa cartada aí de também, no momento que ele quiser derrubar o governo, que ele achar interessante para ele derrubar o governo, se bem que eu acho que agora não é o momento, porque, enfim, eles, bem ou mal, eles têm um governo de direita, que o Ben-Gvir consegue ainda, pelo menos, aparecer nesse governo, né? Caso seja um governo da oposição, o Ben-Gvir vai ter menos exposição, né? E agora ele tem bastante exposição e é justamente o que ele quer. Ele quer exposição, ele quer baderna e ele quer estar na mídia. E a mídia israelense dá isso tudo para ele, né? A televisão israelense dá tudo isso para ele, então ele está bem. E fazendo o joguinho dele. Mas é interessante, eu acho que essa jogada do Netanyahu aí em proibir a entrada dos judeus no monte do templo é muito mais uma questão eleitoral por conta dos resultados aí que a gente viu na última semana do que uma decisão de, como é que chama aqui, o Mevugar Ahrai, né, o adulto responsável, que virou e falou, não, vamos lá, não vou colocar, não vou permitir a entrada para evitar que a gente chegue aí a situações mais complicadas. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao Dia do Holocausto. Bom, gente, na semana que vem, na verdade não é só sobre o Dia do Holocausto, é o Holocausto como um todo, né? Na semana que vem tem a comemoração, vamos dizer assim, né? A lembrança, né? O dia que a gente, aqui em Israel, é o dia do Holocausto. A gente tem essa lembrança começa vamos dizer, eu vou usar a palavra comemoração, né? Mas no português a comemoração tem um sinônimo recordação, né? Porque em português tem esse sinônimo festivo, né? Mas obviamente não é a ideia. É a recordação, né? O dia de recordação em memória às vítimas do Holocausto começa na segunda-feira de noite e vai até a terça-feira. É o dia, obviamente, né? Um dia bem tenso, bem triste, bem complexo, né, aqui dentro de Israel, por conta de todas as complexidades, não só do Holocausto, mas como a própria sociedade israelense tratou o Holocausto e trata o Holocausto, questão muito complexa,
Mas, enfim, essa semana a gente tem tudo isso. Para quem não ouviu o nosso episódio passado, eu, na semana passada, na véspera de Pêssar, né, eu comentei que é o dia em que aconteceu o levante do gueto de Varsóvia. Na semana passada foi comemorado 80 anos do levante. Quem quiser ouvir lá no finalzinho do último episódio, né, eu fiz lá uma explicação sobre o que foi, rapidinho, né, obviamente foi muito rápido, né, o que foi o gueto de Varsóvia, até chegar no Levante. Expliquei o Levante ali no final, a carta do Mordechai Nilevich, que era o principal líder, né, do Levante. Mas, enfim, está lá no último episódio para quem quiser ouvir. E essa semana a gente teve aí uma série de questões, né, relacionadas ao Holocausto como um todo. E a notícia que a gente vai tratar agora é sobre uma pressão, né, que foi colocada aí sobre a prefeitura da Ucrânia, para que em Kiev, né, sobre a prefeitura de Kiev, né, não a prefeitura da Ucrânia, uma prefeitura sobre a prefeitura de Kiev, para que ela não nomeie uma rua com o nome de um membro da SS, na verdade um membro ucraniano da SS. João, quanto mais longe a gente fica do Holocausto, mais homenagens, né, desse sentido, mais esquecida a memória do Holocausto fica, dando espaço para que seus criminosos ganhem as ruas, né, pelo menos com nomes aí. O legal dessa reportagem é o seguinte: já está acontecendo há um tempo esse fenômeno na Ucrânia de nomear ruas, né, em algumas cidades como Kiev, enfim, homenageando a colaboracionistas ucranianos com os nazistas, né? E se deve primeiro ao fato de que esses ucranianos da extrema-direita eram nacionalistas, né, extremamente nacionalistas, e hoje em dia, numa situação de guerra, isso está exacerbado, né, já há um tempo, desde a invasão da Rússia à Crimeia. É uma das maneiras de você se voltar contra o nacionalismo russo, né, ou contra o imperialismo russo, é você evocando o seu nacionalismo, e um dos símbolos que eles têm, alguns dos símbolos são aqueles ucranianos que lutaram contra os soviéticos, né, ainda que eles fossem nazistas, né, enfim. E isso, a extrema-direita é muito forte na Ucrânia, e a gente está vendo isso, ainda que o presidente seja judeu, o Zelensky ele tem impacto, inclusive, com setores da extrema-direita que dialogam ou que são portas, enfim, as portas abertas para esses nazistas, né? E outra razão para isso enfim, é o fato de que a Rússia ela evoca a memória do Exército Vermelho, e a Ucrânia, ela, enfim, para se contrapor à Rússia, enfim, evoca a memória dos inimigos do Exército Vermelho naquele momento, que eram os nazistas. E aí o que está acontecendo agora é que eles perderam a vergonha totalmente, estão nomeando ruas enfim, homenageando essas pessoas, né? E um deles era o Volodymyr Kobovich, que era como se fosse, ele era o comissário, né, da prefeitura de Kiev, da Ucrânia ocupada, no caso, a Kiev ocupada pelos nazistas. Foi o cara, por exemplo, que mandou 150 mil judeus para o campo de extermínio de Belzec, para eles serem mortos ali, enfim, e foi responsável pela morte de outros tantos, né? E o presidente da comunidade judaica da Ucrânia, Eduard Dolinsky, protestou diversas vezes contra esses fatos, disse que era um absurdo o que estava acontecendo e ninguém fazia eco. E aí uma reportagem do Yediot Ahronot, do jornal israelense, mostrou, segundo o jornal de maior circulação em Israel, né, que é da mesma linha do site Ynet, mostrou enfim, essa situação, entrevistou o Eduard Dolinsky e mostrou como esse processo estava acontecendo na Ucrânia. E aí o Ministério do Exterior israelense e o Ministério da Diáspora interviram, mandaram o embaixador se reunir com o prefeito de Kiev e com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, e o prefeito de Kiev prometeu não seguir adiante com essa homenagem, né? Enfim, demorou muito para que as autoridades israelenses fossem em frente com isso. Na verdade, eu deixei passar essa notícia. Eu vi, na verdade, por causa de uma postagem no Twitter do Rodrigo Yanez, que a gente ele até participou de uma edição nossa do podcast número 166, que é uma edição especial sobre a relação dos judeus de Israel com a União Soviética, né? Para quem não escutou, vale muito a pena, é um episódio muito legal. E ele comentou isso, e eu fui atrás das informações da mídia israelense sobre isso, porque ele levou isso do que sai na mídia russa, né? E é ele que mora em Moscou. E aí eu fui atrás enfim, enterei do que estava acontecendo, porque realmente saiu muito pouco, né? Saiu só no Ynet, na verdade, no Yediot Ahronot. Não saiu nos outros jornais. O meu jornal de dia a dia é o Haaretz, então deixei passar essa. Enfim, então foi antes tarde do que nunca, né, que teve essa intervenção.
E a próxima notícia do bloco, ainda sobre a questão aí do Holocausto, é sobre um acordo que foi assinado entre Israel e Polônia essa semana, que, enfim, gerou muita polêmica aí, que tem a ver com a forma em que as viagens, né, que são feitas por estudantes israelenses, né, do ensino médio à Polônia, ela vai ser feita. Estou explicando rapidinho, né, tem um projeto aqui em Israel que é chamado Marcha da Vida, onde leva aí milhares, né, centenas de milhares de estudantes israelenses para a Polônia, depois eles passarem aí por uma série de estudos, né, sobre o Holocausto e tudo mais, então eles vão até a Polônia para ver, né, pelo menos o que restou aí de determinados campos de concentração, principalmente na questão de Auschwitz e Birkenau, né, que são os mais que são os que ficaram mais de pé, né, então são os mais visitados. E alguns anos atrás houve enfim, já tem esse projeto, já tem alguns anos. E alguns anos atrás esse projeto foi desfeito porque o governo da Polônia ele resolveu mudar um pouco a história de como ela é contada até hoje. Ou seja, o governo da Polônia ele tenta esvaziar a participação de poloneses no assassinato e, enfim, extermínio, né, do povo judeu durante o Holocausto. O antissemitismo na Polônia, antes da ocupação nazista, já era muito grande. O governo polonês, que foi expulso pelos nazistas e foi refugiado, ficou refugiado na Inglaterra, ele era um governo racista, ele era um governo antissemita, não era um governo nazista, né? Não defendiam os que os nazistas defendiam, mas era um governo antissemita. E depois da entrada dos nazistas, né, depois da ocupação nazista alemã, né, da Polônia, a partir de 1º de setembro de 1939, a situação piorou muito e apesar de muitos poloneses terem sido mortos também pelos nazistas, porque os alemães viam os poloneses como uma raça inferior também, os poloneses sim contribuíram e sim participaram de muitos assassinatos, pogroms, enfim, assassinatos coletivos de judeus na Segunda Guerra Mundial. E o governo polonês ele vem há alguns anos já tentando trocar essa história, mudar a história como ela aconteceu, e gerou essa crise, né, entre o antigo governo israelense e o governo polonês, até que agora eles chegaram a um novo acordo que faz com que os estudantes israelenses eles sejam tenham que os guias, né, que programam aí as viagens dos estudantes, eles incluam determinados museus ou locais de visita em que algumas vezes homenageados são justamente pessoas como o nosso Volodymyr aí da Ucrânia, pessoas que tiveram participação ativa no assassinato e perseguição dos judeus. Ô, João, o polonês querer reescrever a história e negar o Holocausto, eu até entendo, né? Porque, enfim, ele quer se livrar daquilo, né? Ele continua, o cara que quer fazer isso, ele ainda é um nazista, né? Ele ainda é um cara que enfim, quer negar a história, mas eu entendo que ele quer fazer isso porque ele quer se livrar dessa pecha de exterminador, né, de assassino. Mas não dá para o governo de Israel assinar determinados acordos que mudem um pouco o fato e mudem um pouco a história, principalmente aí sendo relacionada à história recente do povo judeu na Europa e, vamos dizer assim, também norte da África. E aí, João, esse acordo vai permitir que a Polônia reescreva a história ou os estudantes israelenses vão continuar recebendo as informações como elas devem ser passadas? Aí que tem uma rendição, né, no caso de Israel, não aos terroristas, mas a narrativa polonesa que flerta, em alguns momentos, com o negacionismo, né? Enfim, não com o negacionismo do Holocausto, mas com o negacionismo da história, com o revisionismo histórico que, enfim, que ressignifica eventos e personagens históricos a seu proveito, né? Enfim, e a gente vê também uma diferença clara entre um alinhamento do governo Bennett Lapid com que países do mundo o governo Bennett Lapid estava alinhado e com que países o governo Netanyahu está alinhado agora, né? O governo Bennett Lapid rompeu com a Polônia, no caso, por causa da lei do Holocausto, a gente comentou aqui também, que era uma lei que reconhecia que os territórios usurpados de judeus não pertenceriam aos judeus, depois a partir de 1945, ou seja, não pertenceriam aos mesmos donos, né, de antes de 45, e seriam, enfim, a posse deles estaria de acordo com quem ocupou esses territórios depois da guerra, o que desagradou bastante o governo israelense. Eles tiveram muitas discussões e a Polônia ameaçou com
por não permitir mais as delegações israelenses a entrarem no país. O argumento era que eles faziam uma narrativa enfim, que era negativa à história polonesa, que também foi vítima dos nazistas, o que de certa forma é verdade, e também reclamando, aí para mim muito mais a reboque, de delegações israelenses que contavam com profissionais armados, né? E isso de alguma maneira teria incomodado o governo polonês. Engraçado que isso acontece há 20 anos, 30 anos, começou a incomodar só quando teve essa crise diplomática. Mas enfim, nem foi a causa. O fato é que o Lapid praticamente rompeu relações com a Polônia. Não rompeu, mas estremeceu muito. O embaixador da Polônia não estava em Israel há 2 anos, ele saiu daqui depois da crise que teve, e agora voltou. Né? Voltou por quê? Porque a Polônia queria exigir que Israel e qualquer país que que mande delegações ao país para falar sobre o Holocausto, que trate a Polônia como uma vítima do Holocausto, os poloneses e a Polônia como vítima, e não como e não considere a história da maneira complexa que ela é. Que existiu um grande número de poloneses, por exemplo, que foram justos entre as nações, mais de 6 mil que ajudaram os judeus, por exemplo, a não ser assassinados, mas que a Polônia também teve um altíssimo número de colaboracionistas. Teve muita gente enfim, que entrou para as fileiras nazistas, tal qual a gente citou agora o exemplo da Ucrânia, e que tinha muito antissemitismo na Polônia, e que antissemitismo que continuou acontecendo, inclusive, depois da guerra. Então, a gente teve alguns casos de massacre durante a guerra e depois da guerra de judeus por mãos polonesas, não de nazistas. E isso não é para você condenar todo o povo polonês por isso, mas é para você contar a história de verdade, como ela foi, e você comentar que o antissemitismo que existia na Europa, inclusive na Polônia antes da guerra, é uma das causas que possibilitou que esse terreno fértil para o nazismo, ele, enfim, rendesse esses frutos, né? Frutos podres, mas rendesse esses frutos. E, enfim, o que aconteceu é que a Polônia não quer que essa parte da história seja contada, e eles, no acordo que eles fizeram com Israel, que o embaixador polonês agora volta para Israel, né? Enfim, o Ministério da Educação e o Ministério do Exterior israelense concordaram com uma exigência polonesa de que pelo menos um dos lugares de memória, dos centros de memória sobre a experiência polonesa na Segunda Guerra Mundial deve ser visitada pelas delegações israelenses. Enfim, e por um lado, você vê, ok, qual o problema de a gente escutar também que os poloneses eles também foram vítimas dos alemães na guerra? É verdade, eu fui 5 vezes para a Polônia e 5 vezes eu escutei isso, né? Morreram 6 milhões de poloneses na guerra, dos quais 3 milhões eram judeus. Né? Mas, enfim, outros 3 milhões não. Então, não foram só os judeus as vítimas do nazismo, e na Polônia a gente teve um número altíssimo de vítimas do nazismo. Foi 20% da população polonesa morreu na guerra, né? Quase 20%, enfim, um número altíssimo. Então é justo você escutar isso. O problema é que esses lugares de memória poloneses, eles são muito polêmicos e questionáveis pela maneira como eles narram a história da guerra. E o segundo problema é que a Polônia criminaliza quem trata os poloneses como responsáveis por qualquer evento que tenha gerado, que tenha influenciado no Holocausto. Você não pode associar os poloneses ao Holocausto, exceto se você disser que eles foram vítimas. E isso é revisionismo histórico, ok? E flerta com o negacionismo, porque é mentira. É você ocultar uma história real, fatos históricos, okay? Que é ciência, fato histórico, é estado da ciência, a história prova fatos, okay? E a historiografia interpreta, né? e narra os fatos. E você não pode negar fatos históricos. Negar fatos históricos é negacionismo. Né? E o que o governo polonês quer fazer é que eles querem que fatos sejam negados. E o governo israelense concordou com isso. Okay? E Israel, que tenta, enfim, que se apresenta e que praticamente monopoliza o papel de guardião da memória do Holocausto, por razões óbvias, né, mas ainda um pouco exageradas, acaba concordando com o governo negacionista por conta da política exterior e desse governo atual de extrema-direita. Então, da mesma maneira que o Netanyahu, por exemplo, ele é muito próximo de um governo com tendências altamente antissemitas, como o da Hungria, do Viktor Orbán, ele agora se aproxima do governo da Polônia, se reaproxima, melhor dizendo, do governo da Polônia, com tendências negacionistas do Holocausto. Né?
qual é a próxima, né? Qual é o próximo passo? Enfim, ficou na dúvida. O problema, na verdade, de Israel é só o Irã, né? Porque os outros países com histórico antissemita e negacionista do Holocausto não são nenhum problema para o governo Netanyahu. E isso é absolutamente espantoso. Absolutamente espantoso. Isso é realmente espantoso. Acho que você fechou a fala aí de uma forma muito positiva. Assim, espantoso, não tem outra palavra para isso. Qualquer forma de tentar aí reescrever a história do Holocausto é realmente um tanto quanto tenebroso, e mais tenebroso ainda é saber que isso vem do governo do Estado de Israel. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burri. Manda, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que aproveitou muito a festa da Mimuna. O João que procurou vizinhos marroquinos no norte de Israel, onde ele mora, para comer a famosa mufleta. O João que é realmente fã de uma mufleta. Eurocopa de basquete masculino, temporada 2022-2023. Representante israelense é o Hapoel Tel Aviv, que ganhou por 90-80 do Reyer Venezia. Isso aí, o Reyer Venezia veio para enfrentar o Hapoel Tel Aviv e foi derrotado por 90-80. O Hapoel Tel Aviv é o terceiro colocado do grupo B. Está lutando bem, lutando forte, fazendo uma belíssima campanha, buscando a classificação para a próxima fase. Lembrando que a Eurocopa de basquete teve em 2004 o título do Hapoel Jerusalém. É isso aí então, um grande abraço. Meu caro Gorenstein, um complemento aqui, no basquete do Hapoel Jerusalém foi jogar na Grécia contra a equipe do AEK. O jogo terminou com vitória do time grego, mas houve uma violência de torcedores gregos contra os torcedores israelenses. Atiraram bombas, jogaram pedras, havia crianças, havia idosos na torcida israelense. Um dos donos do Hapoel Jerusalém estava na torcida, pessoas saíram em choque, mas ninguém ficou ferido, graças a Deus, deu tudo certo. Tem um jogo marcado de volta em Jerusalém já na quarta-feira. Se esse jogo vai ser realizado ou não, não se sabe, também pelo torneio europeu. Vamos aguardar os acontecimentos, se a Federação Europeia vai dar os pontos da partida para o Hapoel, se a Federação vai confirmar o jogo de quarta-feira em Jerusalém, se o time da Grécia vai ser penalizado pela selvageria feita pela sua torcida. Vamos aguardar os acontecimentos. É algo realmente lamentável. Os torcedores israelenses costumam ir para vários locais, não costuma ter esse tipo de reação. Na Grécia não havia ainda esse tipo de reação, houve agora. Então vamos ver de que forma, primeiro, a Liga Europeia vai se manifestar e se vão dar alguma punição para esses torcedores e para o clube grego, e se o jogo quarta-feira está confirmado ou não. Valeu, Nelsinho, obrigadão, e estamos aí na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Tem sim, duas coisas. Declara. A primeira, aí vou eu. A gente teve essa semana uma partida de basquete como se fosse da Copa da UEFA, né? Que é o segundo torneio mais importante da Europa, na Grécia, entre o AEK Atenas contra o Hapoel Jerusalém. E no meio da partida, os torcedores gregos eles começaram a disparar morteiros e pedras contra a torcida do Hapoel Jerusalém. No meio do jogo, o jogo parou, o presidente do Hapoel Jerusalém foi até a arbitragem, dizendo que tem que parar o jogo agora, tem que interromper, cancelar esse jogo e tal. E o representante da Federação Grega disse o seguinte: meu amigo, olha o seguinte, a polícia não tem condição de conter esses caras. Se a gente para o jogo agora, eles vão com tudo para cima da torcida de vocês, e a gente não sabe o que vai acontecer. É melhor deixar o jogo seguir, e a tua torcida indo embora aos pouquinhos, e para não acontecer nada mais com eles. Os jogadores totalmente em estágio emocional abalado, né? Acabaram perdendo a partida,
por 86 a 78. Hein? Agora, um caso bizarro de violência em estádio, né? No caso no exterior, né? Contra a torcida do Hapoel Jerusalém. E se tem antissemitismo envolvido nisso, eu acho provável que sim, porque a gente não escuta falar desse tipo de violência contra outras torcidas em geral nesses campeonatos internacionais de basquete. E mais bizarra ainda a decisão, né, de você manter o jogo, é você admitir o fracasso da polícia, da segurança local. Se a FIBA não proibiu a EK de receber partidas e baniu a EK de competições europeias por um bom tempo, não sei, enfim, qual é a credibilidade que eles têm. Teve, inclusive, um adolescente, né, israelense que levou uma pedrada na cabeça e teve que ser internado no hospital, já foi liberado, mas enfim, um negócio bizarro. Segunda coisa que eu quero comentar, a gente não colocou isso em nenhuma notícia, né? Então eu só vou fazer um comentário. Essa semana a gente teve, por causa dessas chuvas que o Marquinhos comentou, grandes enchentes no deserto, né? Quando a gente comentou aqui que rios secos, quando caem temporais, eles acabam voltando a ter vida, né? E às vezes as pessoas estão passeando por ali ou estão dirigindo no deserto, tentando fazer uma caminhada para buscar uma trilha, e são levados pelas enchentes. E, enfim, nessa brincadeira aí, 2 irmãos morreram, um de 24 que dirigiu o carro com a irmã de 17, estavam indo a caminho de Eilat, no caso, e foram pegos por essa enchente e morreram. Na verdade, no caso que eles morreram não foi nem por tentar se aventurar, foi porque a estrada, as vias para Eilat, elas estão totalmente desprotegidas. O prefeito de Eilat reclamou muito. Eilat é a cidade mais ao sul de Israel, ali no Mar Vermelho, e a verdade é que os caminhos eles estão muito desprotegidos contra esse tipo de acidente climático, né? E as mudanças climáticas elas tendem a gerar cada vez mais tempestades, né? Chuvas fortes, né? E, enfim, isso tem consequências ali, inclusive para os motoristas que estão tentando dirigir para Eilat. Inclusive Eilat, nessa época do ano, nas férias de Pessah, ela recebe um altíssimo número de turistas. E a gente não tem trem para Eilat até hoje, né? Então o jeito de você ir é de avião ou de carro, e o avião é caro, então as pessoas acabam indo de carro. E a última coisa que eu queria comentar é que o Gabriel Goldfagen, ele veio fazer um comentário sobre o que eu comentei na edição passada do podcast, sobre o aumento dos juros para o controle da inflação. E a gente recebeu um comentário do Fernando Gainer sobre isso, e ele fez um comentário também. Ele disse a opinião de se o governo tem que intervir no Banco Central ou não, cada um tem a sua, e as duas são legítimas, mas ele disse o seguinte: quando a inflação aumenta no mundo todo, os juros das principais economias também aumentam. E isso gera problemas que não são só a inflação para as economias de renda média, né? Por exemplo, como Israel, porque ela faz com que os investidores corram para as economias mais centrais, como os Estados Unidos e outros países fortes, e isso faz o câmbio subir. Em casos extremos, limita a capacidade do Estado de emitir dívida pública, né? Ou fazer rolagem, né, como é o jargão, emitindo nova para pagar velha. Então Israel é pressionado a subir os juros também, porque se você não sobe os juros, você pode ter uma crise cambial. Em economias onde a crise cambial é muito forte, como, por exemplo, a Argentina, isso pode levar a calote, a moratória, esse tipo de coisa. E, além disso, o câmbio também afeta a inflação no curto prazo pelas importações, enquanto os juros afetam no médio prazo. Então, para evitar que a inflação seja maior do que ela já está, o Banco Central tem que aumentar os juros. Enfim, e aí essa é uma medida natural. Esse foi o comentário que ele fez. A gente estudou um pouquinho o comentário que o Fernando fez, e aí os ouvintes da gente podem chegar a essas próprias conclusões. Esse não é um podcast de economia, esse é um podcast sobre a atualidade israelense, né? Enfim, e quando alguém escuta alguma coisa que não concorda, quer dar uma sugestão, quer fazer um comentário, a gente aqui abre as portas e, enfim, e agradece, porque isso enriquece o nosso debate aqui também. Então, obrigado ao Gabriel. Enfim, e agora, finalmente, Marquinhos, fico por aqui. É isso. Então, ficamos por aqui, João. Nos falamos na semana que vem e gravamos o nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.